Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. É um privilégio ter você aqui. Nós vamos estar iniciando uma série de mensagens chamada As Cartas de um Prisioneiro. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas quando ele estava preso em Roma: as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Teve também a carta de 2 Timóteo, que ele também estava preso, mas essa é uma carta que nós chamamos de carta pastoral. E eu quero te convidar para essa grande aventura, das Escrituras Sagradas. Hoje, essa série, nós vamos estar conversando sobre a graça de Deus. Então, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Divulgue essa mensagem e com certeza, assim como vai abençoar o seu coração, também vai abençoar o coração de muitas outras pessoas. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e vamos iniciar essa grande aventura, as cartas de um prisioneiro. Hoje eu quero começar, irmãos, uma mensagem, é uma série de mensagens. Eu não sei quando vai terminar. Nós vamos entrar nessa aventura maravilhosa das Escrituras Sagradas. Quem trouxe a palavra de Deus aí, levanta-se bem alto. Quantos amam a palavra de Deus? E essa aqui, irmãos, nós vamos entrar numa aventura maravilhosa. E eu tenho colocado o título dessa mensagem, é uma série de mensagens. E hoje nós vamos iniciar dizendo, coloque aí no telão, por favor. Nós vamos conversar sobre as cartas de um prisioneiro. As cartas, ficou escuro, né? Desliga a luz aí, só para os irmãos verem, depois a gente liga. Olha aí. Da próxima vez eu vou melhorar a arte, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais claro. Mas as cartas de um prisioneiro. Pode ligar a luz, até por causa da gravação. Irmãos, as cartas de um prisioneiro. Hoje eu quero compartilhar. E você sabe, irmãos, que a prisão, um cárcere, ninguém quer ficar numa prisão. Lembra da pandemia? Você lembra da pandemia? Meu Deus, que nós estávamos presos dentro das nossas casas. Eu lembro dia 14 de dezembro de 2021, um dia que o governador aqui do Amazonas soltou um decreto onde ninguém podia sair. Foi um dia terrível, que faltou oxigênio, um monte de coisa. E eu lembro daquele dia, eu ia pegar um voo para Goiânia, e o medo de sair de casa, porque a polícia podia pegar a gente. E eu contratei um Uber, chamei um Uber, entrei no aeroporto, entrei naquele Uber, eu perguntei do Uber, você não está com medo? Ele falou, eu não sei o que vai acontecer, mas tem que trabalhar. Mas estava naquele dia, eu lembro que ninguém podia sair, que a polícia realmente pegar e tudo mais. Isso, irmãos, eu sei que na cidade de Manaus só aconteceu por algumas zonas, que teve zonas ali que isso nunca existiu, né? Mas o fato é o seguinte, ninguém gosta de ficar preso, ninguém quer ficar preso. Tem um hino, irmãos, você sabe que o Brasil era um colonizado por uma colônia portuguesa, que vivia debaixo da mão de um rei de Portugal. Até o dia que o Brasil se torna um império, e Dom Pedro I, e aí você vê, sabe a história, solta o grito de independência em 1822. E ele cria um hino, Evaristo da Veiga, em 1822, ele cria um hino, que é o hino que se tornou, irmãos, o hino nacional brasileiro até 1831, que é o hino que nós cantamos hoje. Mas o hino, é só pegar um pequeno trecho, ele diz o seguinte: brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não sei se você lembra dessa canção, brava gente brasileira, hino da bandeira, da independência, perdão. A independência de uma liberdade. E esse autor, Evaristo da Veiga, diz o seguinte: ou nós ficamos numa pátria livre, ou é melhor morrer. Por quê? Porque a liberdade como direito fundamental é algo, irmãos, que dizem alguns pensadores que é mais importante que a vida. Sabia disso? Como direito fundamental, a liberdade, nós somos livres, temos a liberdade. Eu estava falando com o pastor Eloy esses dias, que muitas pessoas passaram por tantos apertos, passaram por tantas perseguições, para que eu e você ficaram em prisões, como o apóstolo Paulo, para que eu e você pudéssemos ter a liberdade de culto hoje. Isso é maravilhoso. A liberdade de cultuar. Sabia que existem países onde não é permitida a pregação do evangelho, onde não é permitido nós cultuarmos publicamente, vivem escondidos. Leia o livro do irmão Yun Shu,
né, o irmão do céu, se não me engano. Então você vai ver lá na China a mão de ferro do Estado impedindo as pessoas de cultuarem. Eu e você, nós temos a liberdade de culto e somos livres, estamos livres. Agora, e diz os pensadores, o que é mais importante? O que é mais importante, a vida ou a liberdade? Aí você acha a sua resposta. Eu tenho minha opinião, mas Paulo teve a sua vida cerceada, ou seja, limitada, teve a sua vida aprisionada quando ele foi para Roma. Cidadão romano preso, e ele naquela cadeia, e nessa cadeia, irmãos, ele escreve 5 cartas. Eu vou falar 4 cartas. Efésios, ele escreve a carta de Efésios, ele escreve a carta de Filipenses, ele escreve a carta de Colossenses, e ele escreve a carta de Filemão, preso na cadeia, preso. Mas são 5. A 5ª carta, ela é também escrita por Paulo na prisão, mas é uma carta pastoral, que é 2 Timóteo. Essa aí vai deixar para uma próxima oportunidade. Mas preso. Agora, como é que era a prisão do apóstolo Paulo? Eu trouxe um vídeo para você ver antes de começarmos a leitura. Aqui fora esse ar puro, esse céu totalmente claro, azulzinho. E aqui fora nós não temos noção do que Paulo viveu ali dentro. Aqui nós temos a parte de cima, um monumento que foi erguido em memória a Pedro e a Paulo, uma inscrição. Descendo aqui, nós temos a entrada da prisão. Descendo aqui para o último piso, o piso inferior, mais uma inscrição. E aqui nós temos o local onde Paulo ficou preso. Um lugar escuro, frio, totalmente inóspito. Tem apenas uma passagem de ar aqui em cima. Ali você tem a pedra onde ele escreveu algumas de suas epístolas. Um buraco, que é a única passagem de água, e é o local onde possivelmente ele fazia também as suas necessidades. Uma lamparina para iluminar. E aqui, não sei se é possível ver, temos uma porta que dá acesso à parte de fora por baixo pela Roma antiga. Foi a partir deste lugar que ele, em condições totalmente desumanas, a partir daquela pedra, ele em suas epístolas nos convida a estar alegres no Senhor, a buscar mais a Deus e a esperar firmemente a sua volta. Glória a Deus. Você viu como é que era a prisão do apóstolo Paulo? Agora está moderno, tem até uma escada. Meu sonho, irmãos, é ir viajar para Roma. Tem gente que tem sonho de ir para Jerusalém, enfim, né, dentro do cenário religioso. Meu sonho não é nem ir para Jerusalém, é para Roma. E lá conhecer essa prisão. A prisão Mamertina, que fica próximo do Senado, onde eram feitos os julgamentos. O Senado romano. Próximo onde realmente era feito. E Paulo era preso político, então ele ficava debaixo. Bem debaixo, próximo onde ele ia ser julgado. Meu sonho é esse. Meu outro sonho é beijar a mão do Papa, irmãos. É meu sonho também. Lá na Roma, não beijar a mão do Papa não dá, não. Tô brincando. Mas sabe, meu sonho é visitar Roma para conhecer a prisão. Você viu? Gostei desse vídeo. Tudo céu azul. Na Itália, bonito. Tudo lindo. E onde Paulo estava, uma prisão escura. Uma prisão onde fedia, cheirava mal. Numa prisão onde, irmãos, tinha só um buraco. Que ali está moderno mais, mas é um buraco. Você chegava, tem um buraco lá onde Paulo ficava embaixo e jogava as comidas. Se algum prisioneiro morria, ficava ali mesmo, jogava na água. Você viu? Água. Tem um canal de água por baixo ali daquela prisão. No inverno, um frio. E Paulo naquela escuridão. E é esse Paulo que está escrevendo as cartas, que nós vamos entrar nessa aventura, nesses próximos domingos, começando hoje, a carta de
de um prisioneiro. Nós vamos descobrir tanta coisa maravilhosa. Sabe, irmãos, quando Paulo chega em Éfeso, ele está naquele contexto, Éfeso, a cidade de Éfeso. Eu vou começar com a carta de Efésios, destinada ao povo de Éfeso. Ele chega na terceira viagem missionária, ele chega numa cidade que era a quarta cidade maior do Império Romano, de importância econômica, e também uma cidade que tinha uma deusa chamada Artemis, uma idolatria muito grande daquele povo. E aquela deusa vendia os seus objetos de adoração para aquela deusa e gerava muito lucro. Quando Paulo chega e começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter, deixando seus maus caminhos. Trouxe prejuízo financeiro para a sociedade local. E Paulo ficou odiado. Paulo passa 2 anos na escola de Tirano, ensinando, pregando o evangelho, junto com os seus amigos, os colaboradores, os cooperadores do reino. Essa cidade que Paulo institui uma igreja e implanta uma igreja. Daqui a pouco Paulo vai para Macedônia, vai para Jerusalém. Está em Atos capítulo 19. Irmãos, e é nesse contexto da pregação do evangelho é que depois ele é pego, ele apela para César e ele vai para aquela prisão. Para essa prisão que você viu agora. Ele apela para César como cidadão romano e vai ser julgado em Roma. E chega nessa prisão. E as primeiras palavras que eu quero compartilhar dessa série de mensagens, a carta de um prisioneiro, está em Efésios capítulo de número 3. Abra lá sua Bíblia. Em Efésios, eu estou na versão NVT, nova versão transformada. Os irmãos da mídia. E nós vamos descobrir nessa aventura que começa hoje, sabe, queridos, palavras que se tornaram a palavra de Deus num momento de uma cadeia, num momento de uma prisão, num ambiente totalmente ermo, num ambiente, irmãos, que ninguém quer entrar, onde foi feita tirada a liberdade desse cidadão, desse homem. E olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 1. Já todo mundo achou aí? Efésios 3, versículo 1. Estou na NVT. Aqui está na RA. Puder achar NVT, nova versão transformada. Diz o seguinte: quando penso em tudo isso, o que ele estava falando? Ele está pensando em alguma coisa. Já vou chegar nessa parte. Mas quando eu penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado a gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Olha o versículo 6. Este é o segredo revelado. Aqui o apóstolo Paulo fala o segredo que, irmãos, estava talvez escondido. Não vou nem usar essa palavra escondido, mas que ninguém tinha ciência, não havia tido a revelação. Mas o segredo revelado nesse exato momento, numa cadeia, numa prisão, Paulo recebeu. Depois que ele entrega a vida para o Senhor Jesus, ele recebe tantos segredos da parte de Deus, e é numa prisão que ele vai compartilhar o maior segredo de todos. E qual é o segredo? Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Aqui está o segredo. Ele está falando o seguinte: olha, tanto os judeus como os gentios, todos, eu já vou entrar nesse mérito de judeu e gentil, mas todos eles vão experimentar e vão participar igualmente das riquezas, ou seja, da herança. Existe uma herança para os filhos, para aqueles que creem. Essa herança, irmãos, todos nós vamos participar. Esse é o segredo. Agora Paulo está falando o seguinte, de judeus e gentios. Por que Paulo está falando isso? Porque gentios, irmãos, eram todos os povos, todos, que não eram judeus. E você sabe que lá em Mateus, capítulo de número 15, Jesus tem uma fala com uma mulher que não era judia, uma mulher cananeia, uma mulher sírio-fenícia. E Jesus fala o seguinte:
Aquela mulher, ela está precisando de um milagre, precisando de uma intervenção divina para sua filha que estava terrivelmente endemoniada. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. E ele fala bem assim: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Olha o versículo 23. Jesus não disse uma palavra. Aquela mulher chegou, era uma gentil. Chegou com Jesus e precisando de socorro. Jesus não falou nada. Jesus ficou calado. Daqui a pouco os discípulos, e ela continuou insistindo, os discípulos: Senhor, despede logo ela. E Jesus estava lá, e ela começou a clamar. E aí Jesus falou, e ela não parava de gritar. Ela insistiu, diz a Bíblia que ela insistiu. Aí Jesus falou e foi muito duro com ela. E falou assim: mulher, olha só o que Jesus falou: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, eu só fui enviado para os judeus. Eu não sou enviado para uma fenícia. Eu não fui enviado para uma cananeia. Eu fui enviado para os judeus, para o povo perdido de Israel, para o povo. Só que ela falou: Senhor, e se ajoelhou e falou assim: por favor, Senhor, me ajuda, me ajuda. E Jesus respondeu. Aí Jesus foi mais duro, irmãos. Quando você lê essa passagem, você talvez fique revoltado com Jesus. E Jesus falou assim: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Rapaz, que palavra dura, né? Jesus estava falando o seguinte: que ele veio para os judeus. Ele veio para os judeus. Então ele não podia tirar da comida, da bênção, do milagre, para aqueles que não faziam parte desse povo. E ela estava fazendo isso. E pegar a comida e dar para os cachorros. E sabe que Jesus, sabe que ela falou? Senhor, é verdade. É verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Que fé. Sabe que quando eu aprendo com isso, é que Jesus olhou a fé dela, que falou bem o seguinte: até as migalhas que você come dos cachorros tem milagre. Jesus olhou para a fé daquela mulher e falou: então seja conforme a tua fé. E trouxe um milagre poderoso. Por quê? Porque Deus tem propósito tanto para os judeus como para os gentios. E aquela mulher provou que ela confiava no Senhor Jesus. Então, quando Paulo está falando sobre esse segredo revelado para os gentios e para os judeus, Paulo se levanta como apóstolo para pregar para aqueles que não eram judeus. E quando ele prega para os gentios, ele está falando também: ei, tem bênção aquele que não é judeu. Tem bênção para todas as pessoas que creem no Senhor Jesus. Então eu e você não somos judeus. Eu não sou judeu, você é gentil. Talvez alguém tenha a raiz judaica aqui. Você é descendente de judeu, amém, glória a Deus. Mas Deus está falando o seguinte: ei, eu vim para abençoar todas as pessoas, independente de povos e nações. E tem milagre para todo mundo em nome de Jesus. Você crê nisso? Tem milagre para você. Então a graça, entenda que a graça não era só do povo judeu. Por quê? Porque Deus tinha prometido para Abraão, cumprindo a promessa. Então era só para os judeus. Mas agora, quando Jesus morre e ressuscita, a graça, e o apóstolo Paulo recebe esse entendimento. Ei, tem segredo de você e eu participarmos da herança do Senhor. Da herança do Senhor, é isso que ele está falando. Preso, tem uma herança. Tem uma herança. E ele continua o texto dizendo o seguinte, versículo 7, Efésios 3:7. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Aquilo que eu falei domingo passado. Tinha uma boa notícia. A boa notícia de quê? De falar do evangelho, do amor de Jesus. E aí ele diz o seguinte: ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar para os gentios todos os tesouros infindáveis. Ou seja, os tesouros do céu não tem fim para você e nem para mim. Não tem fim, são infindáveis e que estão disponíveis a eles em Cristo. Paulo está falando, tem tesouro maravilhoso para você e está disponível, é só você buscar. É só você buscar. Agora, e de explicar todos esses segredos, o Criador de todas essas coisas. E olha só, o versículo 11,
Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o 12. Por meio da fé em Cristo, agora nós, todos nós, com ousadia e confiança, nós temos acesso à presença de Deus. Fala a pessoa que está do seu lado aí, eu tenho uma notícia para te dar. A notícia é essa: você tem acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Você só não entra se quiser. Jesus fala, é isso que te bata. Se você deixar você deixar ele entrar, então ele entra na tua vida, entra na tua casa e ele vem ceiar com você. A presença do Senhor está disponível para todos. E esse era o segredo que Paulo está falando. No meio de cadeias, no meio de prisões, ele teve a revelação: ei, a graça do Senhor vem para todos. E chega para todos. Agora, olha o versículo 13. Portanto, peço-lhe que não desanime por causa das minhas provações. Ele escreve para os Efésios, para os povos de Éfeso. E ele sabia que Paulo estava preso. Ei, não desanima vendo a minha cadeia. Não desanima vendo a minha prisão. Não desanima, porque o que eu estou fazendo, o que eu estou sofrendo, é para que vocês serão honrados. O homem está preso, mas a palavra de Deus, ninguém pode prendê-la. O homem estava preso, mas a palavra chega até o dia de hoje. E a palavra que traz salvação, redenção para a sua vida, é a palavra que muda a nossa história. Num homem preso, mas a palavra nunca morre. Ela nunca fica presa. A liberdade na palavra de Deus. Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, a esse tesouro da graça. E sabe qual é o maior tesouro da graça? Efésios 2. Lembra que Paulo, que eu falei bem do início, dizendo o seguinte: quando penso em tudo isso, no texto que nós lemos, ele está pensando em quê? Ele está pensando no capítulo 2. Vira a página um pouquinho da sua Bíblia, para trás, no capítulo 2, no versículo 1. É nisso que Paulo está falando. É nisso que Paulo está pensando, nesse tesouro maravilhoso. Sabe o que é o tesouro? Versículo 1, 2:1. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Ele está falando para aquele povo de Éfeso: vocês estavam mortos porque vocês eram desobedientes. Vocês tinham muitos pecados, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Agora o versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Ei, não é você? Você não começa a se semelhar? Eu me assemelho. Antes da sua vida com Jesus, eu me assemelho. Quem era você antes de Jesus? Pecador, pecadora. Vivíamos do modo do mundo. Do rege, vivíamos como a lei do mundo prega, vivíamos daquela forma que o mundo tinha as suas formas. Mas um dia, você experimentou o versículo 4, e sabe qual é o versículo 4? Mas Deus é tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, tanto, tanto. Aqui, irmãos, agora eu quero te trazer a imagem de um homem prisioneiro, que era perseguidor da igreja, que matou várias pessoas, perseguidor da igreja, cheio de pecados, e isso, podendo reclamar, fazer o que for, num lugar ermo, num lugar escuro, como vocês já viram. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, o nosso Deus, Ele é tão rico em misericórdia. Ele é tão rico em misericórdia. E Ele me amou do jeito que eu sou. Me amou. E não é assim com você e comigo? Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você está. A misericórdia do Senhor nessa manhã se renovou e falou para você: ei, você é meu filho, você é amado, você é a própria bondade. Eu que te criei, eu que te formei, eu que te gerei. Sabe, papai, você é o melhor pai dessa face da terra. Por quê? Porque você é filho de Deus.
Você é a melhor mãe da face da terra, porque você é filha de Deus. E aqui, irmãos, Paulo está falando, o Senhor ele é rico em misericórdia. A misericórdia do Senhor chega na sua vida e na minha vida, meu irmão, todos os dias. Posso ouvir pelo menos um amém? Sabe, isso é maravilhoso. É isso que ele estava pensando quando ele escreveu o capítulo 3. E ele falando o seguinte, que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, sabe o que ele fez com você e comigo? Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, aleluia. E ele fala, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça. É pela graça. E ele diz o seguinte, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Olha o versículo 8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. Então no meio de cadeia, no meio de uma prisão, Paulo está escrevendo o seguinte, ei, eu recebo aquilo que eu não mereço. Eu recebo aquilo que eu não mereço. O favor imerecido, ou seja, irmãos, não importa o seu pecado, não importa aquilo que você fez, simplesmente você pela fé, acreditando em Cristo, crendo em Senhor, no Senhor Jesus, na herança que Ele tem. Então, Ele diz, você é salvo. Você é salvo. Você é salvo. E aqui, meus amados irmãos, eu estou vendo um mar de nobres salvos em Cristo Jesus. Salvo. E não importa o teu pecado. Pastor, mas eu adulterei. Você é salvo. Pastor, eu matei. Você é salvo. Eu estava na bebida, no mundo alcoolismo, e agora você é salvo. Pastor, não sei o que. Você é salvo. Nova criatura é. Você está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Então eu declaro sobre a sua vida, você já tem a salvação no Senhor Jesus. Porque pela graça. E ele fala o seguinte, olha, não é recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A salvação, peraí, deixa eu fazer uma caridade aqui. Vou fazer um sopão, distribuir para os pobres, e aí eu terei a salvação. Não, você não precisa fazer nada. Tudo é de graça. Fala a pessoa que está do seu lado aí. Tudo é de graça. Você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada. Tudo é de graça. E olha o versículo 10. Coloca na tela o versículo 10 aí. Irmão, isso aqui é fenomenal, esse versículo. Esse versículo aqui é para você chorar de muita alegria. Paulo numa cadeia, escrevendo, ele está falando o seguinte: ei, pois somos obra-prima de Deus. Sabe o que significa no original, no grego? Poema. Você é poema. Meu Deus, pastor, o que é isso? Quando chegar no seu trabalho, você vai falar com o seu colega que trabalhei. Quero trazer uma novidade. Eu aprendi ontem lá no culto que eu sou poema. O que é isso, meu Deus? Talvez podem alguém perguntar, isso é coisa... Eu ia falar um negócio, não vou falar não. Isso não é coisa de homem não? Rapaz, tu não sabe o que é isso. Tu é poema, sabia, irmão? Moral. Isso é poema. Essas moças são poemas de Deus. Rapaz, aqui é um poema. Qual é o seu nome, querido? Não entendi. O Enzo é poema de Deus. Caio é um poema do Senhor. Sabe o que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se qualquer artista do mundo inteiro fizesse a obra-prima mais bonita da face da terra, mais cara da face da terra, vou dar um exemplo, Mona Lisa, feita por Michelangelo não, por Leonardo da Vinci, que está lá mostrando no Museu do Louvre, caríssimo, ninguém toca na França, ninguém toca aquilo, uma obra-prima da modernidade, que é exposto para o mundo inteiro, que o mundo inteiro vai visitar. Deixa eu te falar, você é mais bonito do que qualquer obra-prima que a pessoa fez. Por quê? Porque foi o Criador dos céus e da terra que te desenhou, que te formou, que te gerou e que te fez ser a obra-prima. Aleluia! Ei, você é obra-prima. É isso mesmo. Mas pastor, eu sou tão pecador, pastor. Ei, você é obra-prima.
pastor, eu estou tão sujo. Primo, você está, mas você não é. Pastor, eu não sei o que você está vivendo. Eu só sei dizer que a palavra de Deus está dizendo: você é poema, você é obra-prima, plano de Deus, criado em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras. Criado, sabe, irmãos, de antemão Ele te planejou. Você é poema do Senhor. Por quê? Porque a graça, você recebeu uma superdosagem da graça. A graça te contagiou e agora você é uma nova criatura. Você é poema, por onde você vai andar. Você é mais importante que a Mona Lisa, qualquer outro quadro mais caro do mundo. Você é a criatura de Deus firmado, filho do Deus Altíssimo. Não tem ninguém que possa roubar isso, porque Ele te comprou com alto sangue. O preço da sua dívida foi cravada na cruz, para que você entenda que é pela graça. Aleluia. É pela graça. Você é poema. Agora você vai sair daqui da Pachante, desse culto, se esnobando. Ei, sou poema. Mas o coleguinha disse que meu cabelo está feio. Ei, ele disse, mas não é. Que a Bíblia está falando que eu sou poema. Você é poema. Mas quando eu era adolescente, vou falar para a galera jovem aqui. Só para tu. Ei, você está jovem, você vem para cá, tá? Mas eu vou falar aí, fica tranquilo. Quando eu era adolescente, eu tinha uma vergonha, porque era mais gordinho que hoje. Me paga, tu vai ver, vai ter troco. Aí quando eu era adolescente, eu tinha vergonha, porque eu era mais gordinho, sabe? Aí, meu Deus, será que eu vou ter uma namorada? Mas adolescente. Aí Deus foi tão gracioso comigo que me deu um espetáculo. E me aceita do jeito que eu sou. Isso não é graça, irmão? Deixa eu te falar uma coisa para você. Ei, não te preocupa, porque tem graça de Deus para você, favor de Deus para você. Ele vai agir ao teu favor. Ele é o Deus de favores. E favor que às vezes você nem merece, mas você recebe porque pela graça. Você é poema. Onde você possa. Ei, eu sou poema. Sou obra-prima. Sou a Mona Lisa. Não fala Mona Lisa não, vai ficar esquisito para os homens. Fala que você é poema. A senhora é um poema. Poema de Deus. Edsonzão, você é um poema. Adalbertozão, você é maravilhoso. Tá ali o Calebzão, vai casar. Dona Cecília, primeira vez que está aqui na Dona Cecília, você é um poema de Deus. Deus lhe ama tanto, do jeito que você é. Do jeito que você é. É isso que Paulo está falando. Preso, cadeia, sem liberdade, aprisionado. Ele está falando para ele mesmo, escrevendo para o pessoal de Éfeso. Porque, deixa eu só te falar uma coisa. A realidade de Deus primeiro começa na sua vida, para depois você ministrar. Então Paulo, na cadeia dele, ele não reclamou da prisão. Ele falou: eu sou o poema de Deus. Não reclame no momento que das suas dificuldades, das suas prisões, dos problemas que você está passando. Não reclame. Lembre-se, você é poema. Você é criado e filho de Deus. A graça do Senhor te alcançou. Você agora tem a herança e trouxe a revelação da herança de Deus. Você é filho dele e você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que é a verdade bíblica. Você toma posse da verdade bíblica. Nós não merecemos, mas recebemos pela graça. E aí, volta para o capítulo 3, que ele está falando agora. Eu e você, nós temos acesso à presença. Nós temos acesso à presença de Deus. Ei, você tem acesso agora ao poema, o poemão aí, a poemona aí. Tem acesso à presença de Deus, que ela é acessível a todos. E quando você tem a acessibilidade, quando você entende a presença do Senhor, quando você busca a presença do Senhor, primeiro, sabe o que acontece? Vem liberdade. Você é livre. 2 Coríntios fala: pois o Senhor é Espírito, e aonde o Senhor está, ali a liberdade. Então, aonde a presença do Senhor está, toda cadeia tem que desaparecer, todo mal tem que cessar, toda doença tem que partir de retirada. Mesmo que você passe em momentos de prisões, mas você tem a liberdade no Espírito Santo, e Ele te faz feliz, Ele que te fortalece, Ele que te ajuda, Ele é teu grande Pai. Ele é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Sabe o que acontece também quando você tem a presença, quando você tem acessibilidade à presença, quando você acessa a presença do Eterno? Ele te dá uma alegria plena. Paulo,
Isso vai ser matéria para uma próxima série da mensagem. Paulo falou em Filipenses para o povo de Filipos: ainda preso, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Alegre-se no Senhor, porque é Ele que tem cuidado de cada detalhe da sua vida. Aleluia. Alegria plena. Ele te traz proteção. Tu os esconde em tua presença. Salmo 31, 20. E salvo de todos que contra eles conspiram. Ele protege a tua vida. É Ele que te guarda. É Ele que te livra. Aleluia. Salmo 88, 13. Ele ouve a sua oração, porque a presença do Senhor está com você. Ele ouve dizendo o seguinte: mas eu, Senhor, a Ti eu clamo por socorro. E Ele atende aquele que se desespera. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você tem acesso à presença e ao socorro bem presente. E eu finalizo dizendo em Efésios capítulo 1, terceiro versículo, de um prisioneiro. O homem estava preso, mas a palavra não fica presa. A palavra de um prisioneiro chega até hoje sobre a sua vida e sobre a minha vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Coloca na tela aí para a gente encerrar. E você ficar em pé para fingir que está acabando. Efésios 1, 3. Prisioneiro liberou essa palavra para você e para mim. E ele diz: todo louvor seja dado a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão direita aí. Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais e nos domínios celestiais. Ele está falando: eu estou preso, mas a bênção do Senhor te alcança nessa noite. A bênção do Senhor, Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. Declare aí: eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado. A minha casa é abençoada. Os meus negócios são abençoados. Aleluia. Você toma posse dessa palavra aí? O homem estava preso. Paulo estava preso. Mas ele estava falando: eu já sou abençoado. O Senhor já te abençoou. Não importa as circunstâncias, Ele já te abençoou. Pai de amor, és bem-vindo nesse lugar.